Às portas da Idade Moderna, uma epidemia de peste bubônica invadiu o continente europeu, levando milhões de pessoas a uma morte terrível e inesperada. Gostou desse tema? Então já deixa o seu like aqui pra gente e assista o vídeo até o final. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Esta tribulação encheu de terror o coração de todos, de modo que o irmão abandonava o irmão, o tio abandonava o sobrinho, frequentemente a esposa abandonava o marido e, o que é ainda mais extraordinário e até mesmo inacreditável, alguns pais e mães se recusavam a visitar as suas próprias crianças como se não fossem suas. Esse aqui já é o 31º vídeo da série sobre a história da igreja. Você está acompanhando? Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, você já sabe, né? Vai na playlist e coloca os seus estudos em dia, combinado? Entre a Idade Média e a Idade Moderna, houve um período de transição por volta de 1350 a 1550, que ficou conhecido pelo nome de Renascimento, ou simplesmente Renascença. Esse movimento social, político e cultural viria a mudar radical e definitivamente a forma de os seres humanos pensarem e agirem, instaurando como que uma nova civilização no lugar daquela que estava sendo construída pela Santa Igreja. Para entender o que foi propriamente esse período, é preciso considerar, primeiro, os fatores que o desencadearam, a decadência do sistema de ensino medieval e o surgimento da filosofia nominalista. E nós já tratamos desses assuntos nos vídeos passados. Se ainda não viu, então vamos deixar os links aqui embaixo na descrição, ok? Mas hoje o assunto a ser tratado é a peste negra, uma epidemia que dizimou boa parte da população europeia em 1348 e constituiu outro fator responsável pelo desenvolvimento da Renascença. Em sua obra História da Civilização, Will Durant recolhe o seguinte testemunho datado de 1354 de um habitante de Siena. Parentes, amigos e nem sacerdotes acompanhavam os corpos às valas. O ofício dos mortos não era recitado. Em muitos lugares da cidade se escavavam fossas largas e profundas, dentro das quais jogavam os corpos cobertos com um pouco de terra. Dessa maneira se enchia camada após camada, até que toda a fossa estivesse cheia. Em seguida, iniciava-se outra fossa, e eu, Agnolo de Tura, com minhas próprias mãos, sepultei 5 de minhas crianças em uma só fossa, assim como muitos outros também o fizeram. Muitos, porém, dos mortos estavam tão mal cobertos com terra que os cães reescavavam a fossa para comer as suas carnes, dispersando os pedaços dos mortos pela cidade. Os sinos não batiam e ninguém chorava, não importando quão grande tivesse sido a sua perda, pois quase todos estavam na expectativa da sua própria morte. Todo o povo dizia e acreditava que aquilo já era o fim do mundo. A catástrofe realmente apavorou as pessoas que foram tomadas por um terror de fim de mundo. Geralmente, o saldo final de mortos por conta da peste bubônica é estimada em 1/3, mas esse número está mais ligado a passagens do livro do Apocalipse, que fala, por exemplo, da matança da 1/3 parte dos homens, que há estatísticas exatas, não é mesmo? Tamanho desastre deve ser explicado, sobretudo, pelo desconhecimento das causas da peste bubônica, a qual hoje se sabe é transmitida por uma bactéria presente na pulga dos ratos pretos. Esses ratos vinham do sudeste da Ásia para a Europa pelos navios que desembarcavam no Mediterrâneo, tornando as cidades portuárias as principais afetadas pela epidemia. Algumas localidades viram 80% da sua população ser dizimada. Além disso, como as cidades da época reuniam uma grande concentração de gente e não conheciam tratamento de água e esgoto,
o contágio era muito fácil, com alguns acreditando que a doença era transmitida pelo ar ou simplesmente pelo contato uns com os outros. A descrição de uma testemunha ocular contida no Decameron de Boccaccio faz notar que não era apenas a conversa e o convívio com os doentes que transmitiam a infecção para os sãos, mas o simples tocar das roupas ou do que quer que tivesse sido tocado ou usado pelos doentes parecia suficiente para comunicar aquela doença. Uma coisa que tivesse pertencido a um homem doente ou que tivesse falecido pela doença, sendo tocada por um animal, em pouco tempo o matava, coisa que eu vi com os meus próprios olhos. Essa tribulação encheu de terror o coração de todos, e as pessoas, o povo comum em geral, vivia desesperado e sem recursos, adoecia diariamente aos milhares para morrer inevitavelmente logo a seguir. Muitos exalavam o seu último suspiro nas próprias ruas, enquanto que muitos outros, dentre os que morriam em suas casas, faziam saber de suas mortes aos vizinhos mais pelo fedor de seus corpos em decomposição do que por um outro modo. Destes e de outros que morriam, a cidade estava repleta. Os vizinhos, movidos mais pelo medo de que a decomposição dos cadáveres os colocassem em perigo, retiravam esses corpos de dentro das casas e os colocavam do lado de fora, junto às portas, onde, na parte da manhã, aqueles que passavam podiam ver uma multidão de cadáveres. Posteriormente, os carrinhos os levavam e frequentemente esse carrinho levava junto marido e mulher, 2 ou 3 irmãos, pai e filho e assim por diante. A coisa chegou a tal ponto que o povo não se lembrava dos homens que morriam. Após a peste, o resultado desse modo pagão de lidar com a morte foi que uma febre de viver se apoderou dos habitantes da Europa, bem ao modo do que narra o autor sagrado. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Portanto, iniciou uma depravação geral dos costumes na Europa. Foi nessa época que começou um interesse geral pela literatura pornográfica, algo que havia praticamente desaparecido durante a Idade Média, mas que, a partir desse período, não cessou mais de se difundir. A taxa de mortes foi tão alta que as próprias instituições de ensino ficaram sem professores, sem falar dos conventos que viram as suas fileiras diminuírem consideravelmente, bem como o fervor e a disciplina dos religiosos. Essa decadência intelectual e moral, iniciada nas universidades e agravada pelo nominalismo e pela peste negra, abriu as portas para a Renascença, a qual não passou de um renascimento do paganismo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, está disposto a estudar a história da igreja conosco? Disposto a esquecer tudo aquilo que você aprendeu com aquele seu professorzinho vermelhinho e os livros do MEC? Coloque aqui nos comentários para nós, ok? Isso mesmo. E se você ainda não curtiu esse vídeo, deixe o seu like para nós, certo? Que Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada!